Você entomologista, profissional do agro ou produtor rural que está me escutando agora. Você já parou para pensar por que alguns insetos têm tanta resistência a químicos ou a algum tipo de aplicação que talvez a resposta esteja no microbioma desse inseto, ou seja, nos micro-organismos que estão dentro desse inseto, que podem estar ajudando ele ali. Já parou para pensar? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioAgrotech, seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai entrar em um tema que está numa fronteira de pesquisa aí da entomologia e da ecologia química, que vai mudar a forma como a gente pensa sobre semioquímicos e controle biológico. Inclusive, nós já temos um episódio inteiro falando sobre defesa dos insetos, que eu até falei sobre um livro para vocês, do Sérgio Batista Alves, que é a nossa bíblia aí dos produtos biológicos, e eu deixo como dica também para você adquirir, enfim. Vou tentar deixar uma foto aqui para vocês saberem qual livro é esse, e se quiserem, né, eu nem sei se ele vende mais, para ser bem sincera, porque eu tenho esse livro há mais de uns 8 anos, desde que eu fiz estágio na Exalc, há um tempinho atrás. Tem muita gente que fala, nossa, parece mais nova. Que bom, gente, eu fico super feliz com esses comentários. Mas já tem um tempinho aí que eu fiz o estágio na Exalc, né, fiz o mestrado. E eu vou tentar mostrar aqui a capa pra vocês, eu já devo ter mostrado, mas pra vocês verem se ainda tem essa possibilidade de adquirir esse livro. Esse livro, inclusive, eu ganhei de uma grande profissional, que foi a Solange, que ela ainda trabalha no laboratório do professor Ítalo, e foi uma pessoa, assim, que mudou completamente a minha carreira. Então, um beijo, Sol. Não sei se você está escutando esse podcast, esse episódio, mas saiba que você foi uma grande pessoa para que eu pudesse entender melhor sobre fungos, sobre bactérias. Você me deu uma base muito grande, te agradeço. Enfim, voltando. A pergunta central do episódio de hoje é: o que os micro-organismos que vivem dentro do inseto têm a ver com o feromônio que ele vai produzir? A resposta é um pouquinho mais profunda do que ela parece. E ela tem uma implicação direta para quem pensa nas armadilhas de acasalamento, por exemplo, atratividade de iscas, e até para quem trabalha com a técnica do inseto estéreo. E a gente vai usar como base um artigo que foi publicado em 2026. Então, assim, tá super fresco esse tema. Lembrando vocês que eu vou deixar tudo na descrição do episódio, tá? O link do artigo, o link para vocês entenderem melhor sobre o curso de manejo biológico, as mentorias, as consultorias, o grupo VIP, né, se vocês quiserem entrar no grupo VIP que a gente tem no WhatsApp também. E toda terça-feira eu coloco uma novidade da semana nesse grupo VIP para vocês. Então não esquece, tá tudo na descrição desse episódio, tá? Independente da plataforma que você estiver vendo ou escutando. Nos últimos anos, a pesquisa em microbioma, ela tem dominado a biologia, né? A biologia, o campo, enfim, todas as áreas. O microbioma humano, ou o microbioma do solo, ou da planta, ele vem crescendo cada vez mais. E agora, com um peso que, além de todos esses, a gente ainda tem o microbioma do inseto, que pode ser a resposta de muitos problemas que a gente tem, não só problemas de aplicação, de mortalidade desse inseto no campo, mas também como é que esse microbioma, esses micro-organismos que estão ali dentro desse inseto vão ajudar ele a sobreviver num ambiente totalmente inóspito, cheio de produto químico que pode matar ele, ou as condições que não são as melhores, mas ainda assim ele está ali proliferando. Caso vocês não saibam, o inseto ele tem comunidades microbianas no intestino, na cutícula, nas fezes e no substrato em que eles vivem. E durante muito tempo, a gente assumiu que esses micro-organismos, eles eram passageiros, né? Eles eram tolerados pelo inseto, mas sem uma função central no comportamento desse inseto. Mas a visão que a gente está tendo agora com o avanço, né, das tecnologias é que isso é totalmente diferente do que a gente pensava. As pesquisas, elas vão observando e sintetizando, e tem esse review, né, que eu vou deixar o link para vocês aqui, foi publicado na Pest Management Science. E ela mostra que os micro-organismos, eles estão associados a insetos e eles podem produzir diretamente compostos voláteis que o inseto usa para se comunicar, fornecer precursores para a síntese de feromônios do próprio inseto
e alterar a sensibilidade olfativa desse inseto, mudando a percepção dos sinais do ambiente. Olha isso. E também pode influenciar na dieta, no estágio de desenvolvimento e até no ambiente que esse inseto tá. Então, gente, os micro-organismos do inseto são iguais os nossos micro-organismos do ser humano. Todo mundo fala aí que o intestino é o segundo estômago, porque tem um monte de micro-organismo lá dentro que faz uma modificação. Tem gente que quando deixa de comer fica estressado, fica bravo. Então, os micro-organismos do inseto também podem modificar todo o seu ambiente. Olha isso, que loucura. E até mesmo a gente vai entender que a comunicação química entre insetos pode partir desse microbioma. Por isso, gente, que o químico muitas vezes não consegue combater sozinho. E o biológico na lavoura é um suporte, é um pilar do manejo integrado de pragas para a gente combater essa praga com vários tipos de mecanismos diferentes. É a mesma coisa você contratar um pedreiro para fazer uma obra na sua casa e ele foi sozinho. Ele vai demorar muito mais tempo e às vezes não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai precisar de outras pessoas para ajudar, ele vai precisar de outras cabeças pensantes ali. O MIP é da mesma forma, a gente precisa de vários pilares juntos para resolver um problema. O controle químico, cultural, biológico, as bases, que é a amostragem, avaliação do nível de controle. Enfim, a gente tem um episódio também inteiro sobre isso, volta aí para escutar. Essa revisão, que foi publicada agora em 2026, ela vai organizar a influência do microbioma na comunicação química dos insetos em 4 rotas principais. E eu vou falar de cada uma delas para vocês. A primeira rota é a produção direta de compostos voláteis, que os micro-organismos eles vão produzir naturalmente, né? Uma gama enorme de compostos aí orgânicos, álcoois, ácidos, ésteres, enfim, os compostos sulfurados, né, nitrogenados, que estão ali dentro desse inseto. E muitos desses compostos são biologicamente ativos para insetos. O que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem uma barata germânica, né? Que é a barata que provavelmente vocês conhecem aí, que fica rondando aí as nossas casas. E em um estudo com insetos mantidos em condições axênicas, ou seja, livres de micro-organismos, pode conter vários ácidos carboxílicos voláteis, que são componentes do feromônio de agregação. Ou seja, quando as bactérias do intestino elas são reintroduzidas nessa barata, os compostos de agregação voltavam. Então, as baratas conseguiam se comunicar. E isso vai estabelecer uma relação causal muito clara, que as bactérias intestinais, elas produzem os compostos que funcionam como um feromônio de agregação. Se a gente remove essas bactérias, a gente mexe em vários ciclos. E principalmente vai remover esse feromônio. Outro exemplo muito interessante é a mosca das frutas, que muitos produtores devem conhecer porque é um problemão. As bactérias do reto dos machos adultos, eles produzem as pirazinas. O que é isso? São os compostos que funcionam como feromônio sexual para atrair as fêmeas. No tratamento com antibiótico, que reduz a produção dessas pirazinas, vai reduzir a atratividade do macho. E isso, consequentemente, vai reduzir o acasalamento e a multiplicação desses insetos no campo. A segunda rota que eles falam é sobre a provisão de percursos para a síntese do hospedeiro. Muito difícil essa frase, né? Mas vamos destrinchar ela. Nessa rota, os micro-organismos eles não vão produzir feromônio diretamente. Eles vão os micro-organismos fornecem o substrato, que vai ser precursor desses metabólitos, e o inseto vai usar para sintetizar seus próprios semioquímicos. Um exemplo muito bem documentado são os besouros de casca. Aquele cascudinho que a gente conhece. Pois é, as bactérias e os fungos deles simbiontes no intestino e nas galerias, elas vão formar os compostos da árvore hospedeira em componentes de feromônio de agregação. Muitos desses insetos precisam dos micro-organismos para converter esse composto da planta no sinal que ele vai utilizar. E isso vai ter uma implicação muito interessante para a seleção das iscas que a gente coloca no campo, que é a composição dos atrativos para algumas pragas, né? Pode depender não só de uma praga, mas da composição microbiana associada a ela em determinado hospedeiro vegetal. Então pode ser que você coloque lá uma isca, né, na sua lavoura e ela não dê tanto resultado, mas pode também estar associada a uma resposta dos micro-organismos que estão dentro desse inseto. Olha só. A terceira rota que eles trazem é a modulação da percepção olfativa do hospedeiro. Essa é a rota que é mais sutil, assim, e ela é menos intuitiva um pouco. Porque os micro-organismos, eles não vão mudar o sinal emitido.
eles mudam como o inseto percebe esse sinal. Na drosófila, por exemplo, alguns estudos mostraram que a manipulação da microbiota intestinal pode alterar a preferência por odores e decisões de forrageamento. As moscas axênicas, elas vão responder de uma forma diferente a compostos voláteis do que moscas com microbioma natural. Então, moscas com e sem micro-organismos intestinal respondem de formas totalmente diferentes ao local que elas estão, às preferências de alimentação que elas estão. E por que isso é importante? Porque isso vai modificar se ela vai se alimentar daquela fruta ou daquela cultura que está ali ou não. E esses mecanismos, eles incluem também a alteração na expressão de receptores olfativos, a produção de metabólitos neuroativos, como, por exemplo, os ácidos graxos, a cadeia curta do GABA, enfim. Mas o importante para vocês é que elas vão modificar, esses micro-organismos, a estrutura neural dos insetos e vão influenciar nesse eixo do intestino e do cérebro. E olha quanta coisa, né? A biologia do inseto está relacionada e influenciando nele. Isso ainda está sendo mapeado, tá, gente? Em alguns insetos praga, a implicação, assim, ela é clara, mesmo que seja eficiente. A gente pode observar isso para poder utilizar nas iscas que a gente vai colocar, né? A utilização de feromônios, que faz toda a diferença aí o microbioma. E pode ser tratado como um outro pilar do manejo integrado de pragas, né? Para auxiliar a gente aí no campo. E eu também quis trazer esse episódio para vocês entenderem como é que funciona basicamente, e isso linkando os micro-organismos, óbvio que a gente fala só de micro-organismos aqui no Bioagrotech, mas para vocês entenderem como é que a gente pode utilizar da melhor forma no campo a nosso favor. E claro, descomplicando esses artigos que às vezes são muito longos e eu sei que vocês não têm tempo. Então vocês vão escutar um episódio aqui de 15, 20 minutos, vão falar, eu lembro da Isabela falando sobre isso. Às vezes eu recebo algumas mensagens de vocês falando, nossa, aquele episódio que você falou sobre o mecanismo tal foi muito bom, porque hoje eu utilizo pensando naquele episódio. E isso, gente, eu fico muito feliz. Se esse episódio puder modificar e ajudar alguém, pelo menos uma pessoa, pra mim já tá ótimo. Então não esquece de deixar seu comentário aqui pra gente, seja no Spotify, no YouTube, porque eu quero saber as dúvidas que vocês têm sobre esse episódio também. Lá no TikTok vocês adoram comentar, eu adoro responder, então continuem aí pra gente ir trocando essa ideia e se ajudando. Bom, a quarta rota é a rota transversal, e todos os efeitos acima que a gente já comentou vão depender dessa quarta rota, porque a dieta que o inseto consome muda a composição do microbioma. O estágio de desenvolvimento muda quando os micro-organismos estão ativos ali no intestino dele. E o microbioma da planta hospedeira também vai mudar quais os micro-organismos esse inseto vai adquirir. Olha essa rota, gente, olha essa conexão. E isso explica porque os efeitos do microbioma em insetos têm se mostrado, às vezes, inconsistentes, né, nos laboratórios, no campo, porque os insetos eles foram criados, isso muito mais para laboratório do que para campo, né? Porque esses insetos de laboratório eles são criados em dietas diferentes, com microbiomas diferentes. E é muito engraçado que eu sempre brinco que durante a minha primeira pesquisa, né, que foi com o Dr. Ricardo Fujihara lá na UFSCar, eu era aluna de iniciação científica e a gente começou a criar Helicover parmigera, que era assim muito difícil a criação. Helicover parmigera, para quem não conhece, é uma praga polífaga, né, que se alimenta de vários tipos de culturas diferentes. Hoje em dia não é tanto um problema, mas lá em 2013, 2014, a gente tinha um problemão em vários estados do país, porque além dela ter esse problema de ser polífaga e comer tudo, né, ela no campo ia super bem na multiplicação, tinha um curto estágio de desenvolvimento, né, então mais gerações aí durante a fase de cultura, mas no laboratório a gente tinha muita dificuldade de criar uma dieta. A gente precisou pedir ajuda aí até pro pessoal na época da Exalc para entender o que a gente poderia fazer para mudar essa dieta no laboratório e criar melhor. Porque justamente essa microbiota que está no intestino do inseto é diferente quando você faz uma dieta com farelo de soja ou com leite em pó. E, gente, a dieta do laboratório é muito melhor, tá? Do que o que a gente come. Eles comem leite em pó, farelo de soja. É assim, é algo... Perguntem pra quem trabalha no laboratório. Comenta aqui se você trabalha no laboratório e faz dieta de inseto. Fala pro pessoal aqui como eles comem bem. E muitas vezes eu chegava no laboratório de manhã, em que as lagartas eram armazenadas numa BOD, que ela parece uma geladeira, mas com uma temperatura e umidade bem específicas para a criação do inseto. Lá a gente deixava as lagartas dentro de um recipiente plástico. Quando a gente chegava no outro dia, elas têm o hábito de ser canibais. Então ela comia o copinho de plástico dela, comia o copinho da outra e se alimentava da outra lagarta.
Vocês acreditam nisso? Muitas vezes eu tive que reiniciar o processo porque a gente não estava conseguindo testar o baculovírus nessas lagartas. Que inclusive o baculovírus foi a grande virada para poder controlar ela no campo. Esse baculovírus ele veio da Austrália, porque eles tiveram muito problema na Austrália, e ele veio para o Brasil como uma fase, como ela estava em quarentena, ele estava numa fase ainda de teste aqui, mas foi utilizado, porque a gente sabia que estava um resultado positivo, e aí sim a gente conseguiu controlar a Helicobacter no campo. Tinha gente que, se você é produtor aí, né, você vai lembrar, que pegava essas lagartas com vírus, batia no liquidificador, coava e aplicava novamente. Porque o vírus, ele só se multiplica dentro de um organismo vivo. Olha que loucura. Aí você pode estar se perguntando, né? Que lá no início eu falei sobre feromônios e tudo. Aí você fala, Isabela, mas como é que eu utilizo esses feromônios de uma forma mais prática, no manejo integrado de pragas aqui na minha lavoura? Então, beleza. Vamos entrar na dica da semana. Já pega seu papel e caneta aí, ou seu bloco de notas e anota. Primeiro, o desenvolvimento de iscas fermentativas mais eficientes. A gente tem um exemplo da mosca das frutas que eu comentei com vocês, que são essas iscas baseadas na fermentação de levedura, de bactérias, que vão superar essas iscas sintéticas que às vezes a gente tem no campo. Porque os voláteis produzidos biologicamente pela fermentação podem mimetizar de uma forma mais fácil esse substrato natural que está ali e que a praga vai utilizar para se localizar o ambiente, né, o alimento que ele vai comer. Segundo, o inseto estéreo e o microbioma. A técnica do inseto estéreo, utilizada em machos aí para esterilização e radiação, né, de raios gama, de raio-x, são utilizadas para competir com machos selvagens. Um problema conhecido desses machos irradiados, eles têm uma competitividade mais reduzida. Então, as fêmeas não escolhem muito eles para acasalar. E parte dessa redução pode estar ligada a essas alterações no microbioma, induzidas aí pela radiação, principalmente. Algumas pesquisas, elas estão investigando se a suplementação do microbioma pode restaurar essa expressão do feromônio e deixar esse macho mais atrativo para o acasalamento. Inclusive, uma curiosidade para vocês que eu conheço, quando eu fazia estágio lá na Exalc, ali do lado tem o SENA, né, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Vocês já ouviram falar? Eles fizeram uma pesquisa super importante com a Aedes aegypti, na época que eu tava lá, que eles foram tratados com a radiação para deixar eles mais férteis, né, para poder acasalar com essa fêmea e não ter uma prole muito bem sucedida, né, não ter prole, na verdade. E esse foi o grande ponto da radiação desses insetos. Mas eu acredito que, não sei, depende da sua região. Se você está em São Paulo escutando, provavelmente você já ouviu falar nesse inseto estéreo, né? Essa técnica do inseto estéreo. A terceira dica, o potencial de bioinseticidas via perturbação do microbiana. Se o feromônio de agregação de uma praga depende das bactérias intestinais específicas, o que acontece se a gente introduzir um agente que vai perturbar esse microbioma? A praga, ela vai perder a capacidade de sinalizar e agregar? Esse é um campo que ainda está sendo desenvolvido pelas pesquisas. Mas, nesse artigo que a gente usou como base hoje, ele aponta como uma das fronteiras mais promissoras da pesquisa para o controle de insetos. Que às vezes é a gente utilizar uma bactéria ou um fungo para matar o micro-organismo que está dentro do inseto, e não só o inseto em si. O quarto, repelentes derivados de micro-organismos. Algumas bactérias do gênero Xenorhabdus, especialmente as fabiclavinas, tem mostrado a sua atividade repelente contra mosquitos, superando aí alguns produtos convencionais, né, que a gente tem hoje em dia, mas também tem no campo. A geosmina é um composto, por exemplo, da Streptomyces e outras bactérias do solo, que vai ajudar a gente também ao controle de Drosophila, via receptor olfativo especializado. Isso indica que o micro-organismo ele vai reservar esses quimioatrativos e quimiorrepelentes que ainda são um pouco explorados, né, pessoal? A gente quase não ouve falar sobre isso. Inclusive, a gente tem esse episódio que fala sobre a geosmina, a bactéria Streptomyces, falando da sua qualidade do solo com a relação do cheiro de chuva. Então, se eu fosse você, eu voltava aí para escutar, para entender melhor. E isso pode estar totalmente relacionado com a microbiota desse inseto. Tem muito mais redes para a gente conseguir conectar ainda dos micro-organismos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilha com aquele profissional do agro, com aquele produtor que quer entender melhor sobre o microbioma dos insetos, ou teve problema na aplicação, tentou de tudo e não sabe o que está acontecendo. Essa pode ser uma resposta para ele. Se você trabalha na pesquisa, conta aqui as novidades pra gente. Eu gosto muito desse episódio porque a gente troca, né, quando eu trago algum artigo e sempre alguém comenta sobre isso. Bom, vejo vocês semana que vem, quarta, às 6 da manhã, para um novo episódio com muito mais novidade pra você.
Até mais.